1 hora da madrugada, tô sem sono e lembrei que eu prometi para vocês de fazer um resumo, não é? Falar dos pontos principais do relato que eu tinha escrito sobre a minha depressão. Então eu digo, é a oportunidade. Tô aqui no quarto com meus bebês, o gordinho aqui perto de mim, também tem gatinho, só não tem sono. Então vamos lá, né? Minha gente, eu nasci sob o signo da depressão, da tristeza. Vamos dizer assim, não é? Pelo menos é o que eu, analisando, concluí. Por quê? Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai foi transferido. Eu imagino que para ela, na década de 50, ficar sem o marido deve ter sido uma coisa muito triste. Mas ela preferiu ficar aqui, ao invés de viajar com ele para outro estado, porque tanto estava grávida quanto tinha mais 3 filhos para cuidar. Então não seria uma boa uma mudança, mudar totalmente assim de ambiente. O melhor seria ela ficar e ela foi, por conta disso, para a casa da mãe. A mãe dela chamava-se Carolina. E, minha gente, papai foi, viajou e tudo bem, ela ficou na casa da mãe. Só que aconteceu um acidente, a mãe dela levou uma queda da escada, ficou muito doente e quando faltava menos de um mês para eu nascer, a mãe dela morreu. Ô, minha gente, vocês já imaginaram? Perdeu temporariamente o marido, porque foi transferido, e perdeu radicalmente a mãe. 2 baques enormes, não é? Eu nasci menina e ela homenageou a mãe dela colocando o meu nome de Carolina. Olha, vocês estão vendo uma sequência de acontecimentos tristes. Aí, como era que eu poderia nascer uma pessoa que não fosse pesada, que não fosse carregada de tristeza, de angústia? Eu acho que naturalmente tinha que dar nisso mesmo. E aí eu sempre fui uma pessoa muito retraída, uma pessoa muito ensimesmada, uma pessoa assim que gostava muito de interioridade. Mas o tempo passou, meu pai voltou, ela acabou mesmo se acostumando com a perda da mãe. E, minha gente, a vida seguiu. Eu, como era natural nas crianças da década de 50, 60, eu gostava muito de boneca. Meus pais me davam aquele estilo de boneca de plástico bolha, né? Mas eu tinha um tio, um padrinho, que ele me dava bonecas bonitas, aquelas bonecas boas da Estrela. Então, eu não fui carente em relação a bonecas. Eu tenho uma lembrança muito forte de que nos finais de ano o meu pai me dava uns livros grandes de história do Brasil ou então historinhas da carochinha, não é? E quando no período de escola, eu amava uns disquinhos, chamava-se assim, disquinho mesmo, o nome dele, eram uns disquinhos coloridos que contavam historinhas também, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, também contava história do Brasil, cantada, certo? História sobre os índios, sobre o descobrimento do Brasil, e isso para mim era assim, era estar no céu. Foi se fazendo os meus gostos, não é? Em volta de quê? Em volta de bonecas, em volta de historinhas, e a vida seguiu. Vamos adiante. Quando eu completei 14 anos era ainda
pode-se dizer, uma criança, né? Diferente dos jovens de hoje que amadurecem cedo demais. Quando eu completei 14 anos, o meu pai faleceu repentinamente. A última lembrança que ele me deixou no dia da morte dele foi ele contando a historinha da cigarra e da formiga, dando almoço para os filhos, fazendo assim aquele seu capitão, aquelas bolotas que misturava a comida com farofa e ficava aquele bolinho bem duro e ele dando na boca de cada um o bolinho de comida amassada e contando a história da cigarra e da formiga. Isso foi no almoço. Quando foi mais tarde, por volta de 5 horas da tarde, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Lá vem mais tristeza, não é? Mas veio. Porque é claro, né, minha gente? Aos 14 anos, ainda você criança praticamente, você perdeu um pai, é você perder uma grande referência. Quer dizer, isso não iria passar desapercebido, isso só iria ajudar a minha tristeza a ficar cada vez mais presente, não é? Mas, mesmo assim, eu toquei com a vida. Eu não era muito sociável, eu gostava mais de ficar sozinha do que entre amigos, fazia pouca amizade. E fui ficando mais adulta, não é? Ficando mocinha, já pensando no que eu iria ser profissionalmente, não é? Sempre tive simpatia por ser professora, achava bonita essa profissão, já gostava de livro, não é? E fui me encaminhando nessa direção, o tempo foi passando, eu casei, eu tive filho e se acentuou muito a minha depressão nessa época. Talvez por conta também dos hormônios, não é? Da própria gravidez, ou talvez porque o meu sonho profissional, eu tive que parar pela metade devido aos compromissos com filho, não é? Com trabalho, eu não pude seguir a minha carreira profissional como eu gostaria, parei sendo professora de fundamental, mas o meu sonho era ir além. Tudo isso foi se somando para que a minha depressão fosse aumentando, eu já precisasse recorrer a médicos, a psiquiatra. E foi muito marcante, minha gente, a primeira vez que eu fui para um psiquiatra, porque antes eu já tomava calmantezinhos mais leves, não é? Aquele estilo de maracujina, não é? Porque eu sentia a necessidade disso e já comecei a tomar. Mas quando eu vi que a depressão foi ficando muito séria, que eu tinha que ir mesmo para um profissional especialista naquilo, e eu fui para o psiquiatra. Quando eu cheguei lá no psiquiatra, que eu entrei na sala, eu não parava de chorar, eu não conseguia falar. Chorando desesperadamente. E ele profetizou que eu iria ficar bem. Porque, embora fragilizada da forma que eu estava, eu havia conseguido ir sozinha procurar ajuda. A partir daí, eu passei a frequentar os psiquiatras, não é? Para ter acesso aos remédios controlados, não é? Eu tinha também umas crises nervosas de pânico muito grande quando era no dia de eu receber dinheiro do meu trabalho, porque eu tinha a impressão de que eu não tinha dinheiro. O meu pânico era tão grande, a minha preocupação era enorme para sustentar a família, já com filha menininha, não é? Que eu me sentia muito mal, muito insegura, e isso se transformava numa verdadeira tortura para mim, o que só contribuía para aumentar mais o meu estado depressivo. Muitas vezes eu tive que recorrer ao meu trabalho, ao pedido de uma licença. Eu nunca tirei uma licença por depressão, eu tirava afastamentos de sala de aula, porque eu não me sentia em condição de dar aula, porque
Era ruim demais para mim, era o nervosismo muito grande, o choro muito frequente, eu totalmente desestabilizada. Então, às vezes eu recebia o médico da fiscalização, não é? Me passava uns 15, 30 dias, até 3 meses afastada de sala de aula e eu ficava na escola, em um outro setor, até eu conseguir melhorar mais o meu estado emocional e não ser uma afronta para os alunos, né? Uma professora nervosa na sala de aula. E nisso, continuei levando minha vida. Não era uma situação agradável, mas eu precisava trabalhar. Então, veio o período do divórcio, tudo muito bem. Veio o período de eu ter que me virar sozinha na vida, sem o apoio de ninguém, porque você se separa, você fica com um filho, você tem que dar conta, você tem que prestar conta em casa com a educação do filho, na rua com os compromissos profissionais, e tudo isso era um somatório que me deixava num estado nervoso, muito, muito, muito abalado. E haja tristeza, e haja choro, haja depressão, haja melancolia, haja falta total de alguma coisa que fizesse mais sentido na minha vida. E assim, minha gente, mais uma vez a vida foi seguindo. Finalmente, eu me aposento, finalmente eu penso que agora eu vou descansar, mas aí vem os outros compromissos, como vocês sabem, não é? O compromisso com minha irmã. Eu já estava fragilizada porque perdi o pai ainda na infância, depois perdi a mãe, depois perdi uma irmã e agora eu era responsável por cuidar da minha irmã, que veio me trazer essa realidade cruel que é a morte em vida. Porque uma pessoa que está num estado desse, um estado totalmente dependente, um estado sem consciência de si, um estado cujas funções básicas ela já não consegue fazer sozinha, e eu tendo à minha frente a decadência de um ser humano que já não é mais aquilo que foi, para mim é mais uma irmã que já não está mais presente. Aparentemente sim, mas verdadeiramente, de fato, ela já não está mais presente. E tudo isso começou de novo a me pressionar emocionalmente. Vinha mais depressão pela frente, consequentemente, não é? Mesmo porque eu não conseguia fazer terapia, eu conseguia tomar remédio. Mas fazer terapia, abrir a minha alma para falar dos meus estados emocionais para uma outra pessoa, eu não conseguia pelo seguinte, minha gente. A forma em que a nossa psicanálise, as nossas terapias são formadas aqui no Brasil, eu não conseguia achar identificação com nenhuma forma dessa. Então, eu não gostaria de falar para um psicólogo ou um psiquiatra das minhas dores e ficar seguindo aquele roteiro de procurar no passado onde estava a raiz disso, que geralmente é o lugar, é o tratamento comum que a gente tem aqui. Eu não me identificava com esse tipo de abordagem, por isso é que eu abandonei a faculdade de psicologia, porque eu dizia, não, essa abordagem eu quero uma coisa diferente. Certo? Se é para tratar alguém, eu quero uma coisa diferente. Mas o fato é que, como eu não fazia análise nessa época, eu só dispunha mesmo dos remédios,
ficava mais difícil de eu conseguir sair dessas situações que eu acabei indo me enredar, indo me envolver e que não contribuíam para que eu me sentisse mais relaxada e que eu fosse aproveitar pelo menos essa aposentadoria, fazendo uma viagem, vendo outras realidades. Eu continuei com um trabalho mesmo doméstico muito desgastante, não é? Mas aí, pessoal, começou a apertar cada vez mais essa situação. Foi quando me deu a louca, agora nesses últimos tempos, a bem da verdade, no ano passado, no meio do ano passado, me deu a louca de voltar a estudar, porque eu estava sentindo que eu estava retornando ao passado, mas não com melancolia, mas não com saudosismo. Eu estava retornando ao passado, à minha infância, de uma forma criativa, ou seja, voltando a cultivar os estudos, voltando a cultivar com mais intensidade os livros e as bonecas, que eu tanto amava no passado e que agora eu estava me aproximando mais. O próprio canal do YouTube fez com que eu me reaproximasse das bonecas, fez com que eu sentisse que ali eu encontrava um apoio emocional, mesmo que elas fossem inanimadas. Da mesma forma, os livros, e principalmente os livrinhos de história do Brasil e os livros de historinha da carochinha. Então, eu pensei, eu vou voltar a estudar justamente dentro desses temas. E hoje eu faço pós-graduação em contação de história, eu faço pós-graduação em logoterapia, que é o encontro com uma abordagem psicanalítica de que me satisfaz. Hoje eu gosto do que eu estudo em relação à cura da depressão, de uma forma que eu digo, aí é meu terreno, eu gosto desse assunto. Então, minha gente, hoje eu me vejo com o resquíciozinho da infância, que são as bonecas, um retorno, mas um retorno a uma infância que ela me dá gratificação. Ela não me causa saudade, nem me causa tristeza por ela ter acabado, não. Ela é uma segunda infância. É um local em que eu posso resgatar um pouco da minha alegria. E é um local também que eu só cheguei porque essa tristeza da depressão, ela sempre me acompanhou, ela sempre foi minha maior amiga. Senão, até hoje, eu acredito que eu não tivesse chegado a lugar nenhum. Por isso, eu considero que foi bom eu fazer amizade com a depressão, eu ficar sozinha, eu ficar ensimesmada, eu ficar me perguntando sobre a minha interioridade e ficar vendo tudo isso não como uma coisa maléfica, não como uma coisa ruim. Não ficava desesperada, aí eu preciso de amizade, aí eu preciso de distração. Não, eu encontrei na minha depressão o meu refúgio. E aí eu passei a me conhecer melhor. Eu passei a ver que existia também um lado bom nisso. E aí agora, como eu acabei de frisar para vocês, com essa terapia que eu estudo, a logoterapia, eu não vou vasculhar o passado para saber o que me machucou lá. Eu não vou vasculhar o passado para saber das minhas grandes decepções, das minhas grandes dificuldades lá. Eu olho para o presente e o futuro. Futuro, sim, amanhã já é futuro. Mês que vem é futuro. Então, se eu chegar lá, eu já estou vivendo o futuro. E pela logoterapia, a gente aprende a descobrir qual é o sentido da vida nesse momento. Qual é o sentido da minha vida nesse momento? Eu não fico vasculhando o passado. O passado existe sim como uma referência, mas ele passou. O que foi bom, o que foi ruim, passou. E eu ainda tenho presente, e eu ainda tenho futuro, eu ainda posso pelo menos planejar o futuro. E quando eu
estou com minhas bebês, quando eu estou com meus livrinhos, quando eu estou com os meus gatinhos, eu estou planejando o futuro, eu estou pensando no amanhã, eu estou pensando em como eu posso fazer a minha vida ter um sentido a mais, ter uma profundidade a mais, com o carinho que eu tenho por essas coisas simples, por esses bebezinhos, pelo canal. Então, minha gente, devido a todas essas tristezas que eu tive, que eu arrastei durante, antes até do meu nascimento, é graças a isso que hoje eu me tornei quem eu sou. E quem eu convivo hoje em dia é com essa de hoje, não é com a do passado, não. Então é essa que eu devo ter mais atenção, é essa que eu tenho que ter mais apego, que eu tenho que investir mais. É por isso que eu digo para vocês que hoje eu agradeço a minha depressão, porque fez de mim quem eu sou. Em rápidas palavras, e que de qualquer jeito ficou grande demais, foi isso que eu botei no relato que eu fiz, e é isso que eu trago hoje para vocês. Desejo a vocês uma ótima madrugada. Estou na madrugada, com certeza vocês devem estar dormindo. E por hoje é só. Até uma próxima oportunidade. O gordo aqui já está dormindo. Agora vamos ver se eu consigo dormir. A gatinha também, ó. A gatinha também já dormiu. Sabe lá se agora eu não consigo dormir. Tchau, minha gente. Depois eu volto para a gente continuar a conversa.